Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Reunir ao mesmo tempo uma proposta familiar e não deixar de lado uma esportividade acentuada. Como isso é possível? Com esse modelo Mercedes-Benz GLB 35 AMG. Modelo que é montado aí na plataforma de carros compactos da Mercedes-Benz. Mas como vocês já sabem, o GLB tem essa carroceria SUV. E o grande diferencial é que é um SUV para transportar 7 pessoas. E afinado e preparado pela AMG, a divisão esportiva da Mercedes-Benz. Além de tudo isso, um carro muito tecnológico e extremamente versátil. Vamos ver todos os detalhes agora. Essa plataforma de carros compactos da Mercedes-Benz tem vários modelos sobre ela. Então a gente tem aí o Classe A, que pode ser hatchback ou até mesmo sedã. Tem o Classe B, a gente tem o GLA, tem esse aqui que é o GLB e tem o CLA, que tem aquela proposta ali de um coupé de 4 portas. E essa plataforma tem um nome interno de MFA. No caso, estamos na segunda geração, que significa Modular Front Wheel Architecture. Esses carros originalmente foram concebidos para ter tração nas rodas dianteiras. Só que como nós estamos falando aqui de um AMG, esse aqui tem uma tração Formatic. Essa tração Formatic é uma integral sob demanda. Normalmente a tração está aqui no eixo da frente, nas rodas dianteiras. E aí, através de um sistema de embreagem multidisco, você consegue conectar o eixo traseiro e transferir até 50% da força para lá, de forma variável. Então pode ser 100% aqui na frente, 0 lá atrás, 50% aqui na frente, 50% lá atrás, ou 75% aqui na frente e 25% lá atrás. Isso acontece de forma totalmente automática. O motorista não precisa apertar nada. E essa distribuição é feita de acordo com o estilo da condução do motorista e até mesmo o tipo de terreno que ele está enfrentando. O ponto é ter a melhor tração para qualquer tipo de situação. Por se tratar de um veículo da linha MG, esse carro recebe uma série de modificações. Então, aqui na frente a gente já vê uma grade, que é mais esportiva, e o para-choque, que é bem mais aerodinâmico. Vindo aqui para o lado, uma roda aro 21 polegadas, com medida 255 de largura, com perfil 35. A gente vê que é um perfil de pneu bem baixo, bastante esportivo. Outra coisa, os freios são totalmente redimensionados e a suspensão ganha um ajuste todo específico, inclusive com controle eletrônico de cada um dos amortecedores. Talvez você escute pessoas no mercado dizendo: ah, mas o GLB 35 não é um legítimo AMG. Vamos entender isso. O motor aqui é um 2.0 turbo a gasolina, sistema de injeção direto de combustível, que entrega nada menos que 306 cavalos de potência. E o torque máximo é de 400 Nm, o que equivale a 40,8 kgfm. Só que vocês estão vendo alguma plaquinha assinada aqui nesse motor? Não tem, né? Porque quando a gente vai nos motores AMG, por exemplo, o 65, o 63 ou até mesmo o 45 que a gente conhece no A, você tem aquela plaquinha assinada. E aí é que está essa diferença fundamental, porque esse motor aqui não é aquele montado à mão que você tem lá um engenheiro técnico responsável. Ele é um motor de linha que recebe uma preparação AMG para ficar mais potente. Então é uma família de motores que você encontra em outros carros da Mercedes-Benz. Só para você ter uma ideia, essa mesma família de motor aqui você tem, por exemplo, no CLA 250. Só que lá no CLA ele tem aproximadamente 224 cavalos. Aqui são 306. Essa preparação que aumenta a potência e torque é dado pela AMG, mas esse é um motor de linha normal que recebe apenas a preparação AMG e não é montado com aquele conceito AMG. Mas tem mais coisa aqui com o dedo da AMG além dessa preparação do motor. Vocês já conseguem ver, por exemplo, aqui na parte de cima da suspensão, esta barra estabilizadora que liga o carro de fora a fora para melhorar a rigidez torcional do carro. E também tem um outro detalhe importante, que aí não dá para ver, mas está aqui. Aqui nós temos uma transmissão robotizada de dupla embreagem de 8 marchas, tá? É uma robotizada de dupla embreagem, não é um câmbio automático. Isso é uma diferença, porque quando você pega o CLA 250, lá também é transmissão robotizada de dupla embreagem, porém
de 7 marchas. Então tudo isso faz o conjunto do motor, que é mais potente, e essas outras preparações entregarem muito mais performance para o modelo. Somando aqui todas essas tecnologias, o desempenho é elogiável. Usando a função Race Start, a gente vai mostrar isso no vídeo, a Mercedes diz que ele vai de 0 a 100 em apenas 5,3 segundos, marca de legítimo carro esportivo, e velocidade máxima limitada eletronicamente em 250 por hora. Excepcional para um carro que tem proposta familiar e leva 7 pessoas. Tem aqui também muita tecnologia embarcada, como um sistema completo de assistência à condução baseado num radar frontal eletromagnético aqui atrás do símbolo da Mercedes e 2 câmeras ali no para-brisa. Então você tem funções como controle de cruzeiro adaptativo, com frenagem automática de emergência e aí também aquela função stop and go. Quando você está no trânsito, o carro da frente para o veículo, o carro da frente sai e ele sai automaticamente. Muito legal isso no trânsito pesado. Também o sistema de aviso de saída de faixa com correção e também a centralização na faixa quando você está na estrada. Então tudo isso dá muito mais comodidade e conforto, tanto em viagem como no trânsito pesado da cidade. Em matéria de iluminação, eu acho que poderia ser um pouco mais sofisticado. O sistema não é ruim, vamos lá. Tem tudo iluminado em LED, isso aí é a luz de rodagem diurna. Aí a gente tem aqui o farol baixo, o farol alto em LED e também a luz de pisca. Agora percebam que quando você desliga o farol e liga o farol, ele faz um acendimento progressivo, não é aquele liga e desliga rápido, né? É mais suave. Porém, ele não tem nenhum sistema de assistência, então você não tem, por exemplo, a função de farol alto automático ou ainda aquelas funções adaptativas de mudança de faixa. Nesse ponto, eu acho que o sistema poderia ser um pouco mais caprichado, considerando a categoria do modelo. Na hora das manobras em baixa velocidade, estamos relativamente bem atendidos. Nós temos 4 sensores de estacionamento aqui na frente, 4 sensores lá atrás e mais 2 sensores de cada lado, que são utilizados aí para o sistema de estacionamento automático do modelo. Mas se você prestar atenção, aqui na frente tem este detalhe, tá vendo aqui? Não tem nada aqui. Por quê? Normalmente, quando você tem esse suporte, existe uma câmera dianteira que faz par com mais 2 câmeras sob os espelhos, além da câmera traseira. Esse carro não tem visão 360 graus, ele tem câmeras apenas na parte traseira. Na traseira, mais elementos aí da divisão AMG, como esse para-choque bem mais aerodinâmico, além da dupla saída de escapamento real, é de verdade, não é só o fake. A gente ainda pode somar lanternas totalmente iluminadas em LED e também este detalhezinho aerodinâmico aqui em cima. Não chega a ser aí um verdadeiro aerofólio, mas acaba dando um charme ao modelo. Para maior comodidade, tampa do porta-malas com acionamento elétrico. Você consegue fazer a abertura e pela chave de telecomando também fazer aí o fechamento. Lá do lado do motorista tem um botãozinho que você também consegue fazer essa abertura. Se você precisar fechar naquele botão, você também consegue. Só que o carro tem que estar ligado e as portas fechadas e você tem que apertar o botão até o final para ele fazer o fechamento. Soltou o botão, ele para na metade. Mas ainda assim é uma comodidade que você abre e fecha só por comandos. O porta-malas desse carro é extremamente versátil. Para começar, tem essa cobertura aqui, se auto-enrola, né? Capacidade de carga aqui são 500 litros, medição VDA até a altura dos vidros, e 700 litros até o teto. Mas o grande lance é que você consegue mudar bastante a configuração. Vamos ver? Com a segunda e a terceira fileiras rebatidas, o espaço aumenta bastante. Até a altura dos vidros são 1.055 litros e até a altura do teto são 1.680. Agora, vocês lembram daquela cobertura corrediça? Ela está armazenada aqui, ó. Tem um lugar dentro do carro para colocar a cobertura e não ter que deixar na sua casa. Então quando você tiver que voltar o carro para a configuração original, a cobertura está aqui dentro. Para armar os bancos, terceira fileira é bem simples. Primeiro essa alcinha vermelha para destravar o banco e depois essa outra aqui na vertical. É muito fácil. Nem precisa de muita força para fazer isso. Tá pronto. Na segunda fileira a mesma coisa. Tem uma alcinha aqui do lado que você puxa, destrava e levanta o banco. E nessa segunda fileira você ainda consegue, ó, mudar a inclinação do encosto e também colocar o banco mais para frente ou mais para trás.
Com as duas fileiras de bancos abertas, aí sobra pouco espaço para bagagem. É basicamente isso que vocês estão vendo aqui. São apenas 130 litros de capacidade. O entre-eixos é muito generoso, são 2,83 metros, bem maior do que um sedã médio no mercado brasileiro que gira na casa de 2,70. Deixei os dois bancos dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar lá na frente. E olha quanto espaço eu tenho aqui, do meu joelho ao encosto do banco. Praticamente um palmo aberto, né? E também eu sento aqui numa posição bastante agradável. Tem mais coisa que você acha aqui. Alça aqui no teto, ganchinho para cabide, iluminação aí dos dois lados, saída de ar-condicionado para o banco traseiro, esse pequeno porta-objetos aqui, uma tomada USB do tipo C e mais essas redinhas aqui para você guardar algumas coisas. Na porta também tem espaço, só que tem que ser garrafa, porque é inclinado, e ainda sobra um espaço adicional para você colocar outras coisas. Aqui no centro tem aqui o descansa-braço e olha só, com mais dois porta-copos escondidos aqui. E se você precisar ter acesso aqui ao porta-malas, tem a alcinha aqui que você pode puxar, e aí o que ela vai fazer? Ela vai rebater aqui a posição do meio, te dando acesso ou aos dois bancos traseiros ou à região do porta-malas. Agora, não vai com essa alegria toda achando que você vai transportar a gente aqui na segunda fileira e colocar na terceira fileira com esse espaço. Você vai ter que obrigatoriamente trazer esse banco aqui para frente e talvez em alguns casos levantar aqui um pouco o encosto para abrir espaço para quem vai sentar lá atrás. Com aquela posição da segunda fileira não tão confortável que eu coloquei, olha, foi assim que eu consegui sentar aqui atrás. Você está vendo que o meu joelho aqui está quase que encostado no banco da frente. A altura em relação ao teto aqui eu tenho praticamente 2 dedos no meu caso e a movimentação de pés é nenhuma, então eu estou bem encolhidinho aqui atrás. Moral da história, aqui atrás só pessoas de baixa estatura, e eu estou colocando aí na casa de 1,60 m, ou crianças e adolescentes. Aqui por dentro um acabamento muito bom. Na porta, essa parte superior aqui é um couro acolchoado com costura. Essa parte central da porta é aquele material que eles chamam de dinâmica. Tem plástico duro? Tem, essa parte aqui. Mas ali dentro do porta-objetos tem uma borrachinha no fundo que evita que faça barulho. Isso aqui imita alumínio e tem esse acabamento também aqui que lembra carbono. O ajuste dos bancos é feito aqui na porta, inclusive com 3 memórias. Simples toque para abertura e fechamento de todos os vidros, rebatimento e o botãozinho aqui para você poder fazer a abertura e o fechamento da tampa traseira. O único comando que a gente tem aqui no banco é esse aqui, que é o comando do ajuste lombar. O volante, você conta aqui com altura e também profundidade. Para fechar, o painel nessa parte superior, daqui para cima, você tem um material emborrachado suave ao toque. Daqui para baixo é o plástico duro que a gente já conhece. O volante tem muita coisa legal. Forrado em couro com 2 tipos, microperfurado aqui e liso em cima e embaixo. Costura em vermelho e também aqui um detalhe em couro vermelho. Aqui na parte central, um prata fosco. E aí funciona assim, este lado do volante, quando você usa o touchpad e esse botão, você vai controlar o painel à frente do motorista. Esse outro lado controla a tela da central multimídia, então você tem as funções separadas. Aqui você tem as funções do auxílio de condução e aqui funções da central multimídia. E tem esses botões adicionais. Do lado direito, você consegue escolher os modos, Sport Plus, Sport, Comfort, o Individual e é aqui piso de baixa aderência. Só que se você apertar, ele vai automaticamente para o modo Individual, que é aquele que você personaliza. Do lado esquerdo, você consegue fazer ajustes diferentes. Então cada botão consegue ter todas essas funções aqui, Start Stop, programa de estabilidade, suspensão e a transmissão. Então você consegue deixar 2 funções rápidas aqui. Então eu posso deixar, por exemplo, a transmissão, se eu quero ela manual ou automática, e a suspensão, se eu quero ela esportiva, super esportiva ou confortável. Então você tem botões de atalho para essas configurações. No console central, apertando esse botão, você tem acesso a um enorme porta-objetos com uma porta USB-C lá dentro para carregamento. Aqui você tem o descansa-braço, um apoio de mão, aquele tradicional touchpad que a gente já conhece dos veículos Mercedes-Benz, inclusive com um botão aqui para funções de atalho do carro, aqui para você usar o Dynamic Select, que são os modos de condução, e sabe aqueles botõezinhos de performance que a gente tem no volante? Aqui o da transmissão, aqui o do programa de estabilidade, e desse lado aqui a gente tem a suspensão com 2 ajustes.
Tem também esse porta-objetos. Aqui é um porta-latas, mas como vocês estão vendo, é bom para deixar moeda, porque ele é emborrachado e não faz barulho. Outro porta-objetos e aqui uma porta USB do tipo C para você fazer a integração com a central multimídia do carro. O GLB 35 é um SUV, mais um SUV com acerto esportivo, portanto não foi feito para o fora de estrada radical. Lá na frente o ângulo de entrada é bastante modesto, são 15,3 graus. O ângulo de saída na parte traseira é de 16,4 e a altura mínima em relação ao solo é de apenas 11,3 centímetros. Portanto, o que a gente pode dizer desse carro? Ele vai ser melhor do que os esportivos tradicionais para encarar lombada, valeta, buraco e essas coisas, mas não é um carro feito para as aventuras. Se o fora de estrada não é o local desse carro, ele é muito bom para longas viagens. Por quê? Você pode colocar um engate traseiro e a capacidade de reboque dele é de 1.195 kg. Então pode ser uma carretinha, uma moto, até mesmo um jet ski. E aqui em cima o REC também tem capacidade para mais 75 kg. Então a gente pode ter um carro aqui para a família viajar ou aquele casal que tem aquele espírito viajante, gosta de fazer longas viagens e levar muitas coisas junto. Recurso vindo de outros modelos AMGs é a partida esportiva. Primeira partida convencional. Tá vendo o giro, quanto que ele foi? Agora eu vou desligar o carro, eu vou apertar e segurar o pedal shift aqui do lado esquerdo e vou dar a partida de novo. Perceberam que ele elevou mais a rotação para dar esse ar de esportividade na partida? Antes da gente dirigir, umas coisinhas para mostrar, como por exemplo a possibilidade de você configurar aqui o painel. Então, usando o botãozinho do volante, você vai vir até aqui, indicações e estilos. Esse que vocês estão vendo é o estilo clássico. Aí você tem aqui o estilo esportivo, que ele deixa os mostradores amarelo e vermelho. E você também tem aqui, vamos de novo lá no estilo, esse outro aqui que é o super esportivo, que ele muda bastante o painel. Vocês estão vendo que ele trabalha aí com uma espécie de barra graph, além desse semicírculo central aí que acaba ficando bem diferente o visual. E para quem quer algo bastante discreto, tem também esse outro estilo aqui que é o sutil, para dirigir com o mínimo de informação. E vamos lá para a nossa manobra em área urbana. Engatando o ré, a única câmera que a gente tem no carro é essa aqui traseira. Tem um indicador aqui gráfico, sensor de estacionamento. Você pode mudar aqui o modo de visão, colocando um grande angular para conseguir ver os carros se aproximando. E esse daqui você tem a linha de guia dinâmica. O detalhe, prestem atenção que você tem aqui por onde a roda vai passar, e essa parte mais extrema aqui é onde a carroceria do carro vai passar. Então você sabe todo o espaço que você precisa ter, e não é todo carro que oferece essa indicação ali do ponto extremo da carroceria. Bom, volante é bastante leve, direção com assistência elétrica, apesar do pneu ser bastante largo, né, como a gente já mostrou para vocês. E a câmera aqui tem uma boa resolução. Vamos ver o sensor de estacionamento, se ele é bastante preciso. Ele está ativado, a gente consegue ver ali em cima. Aí, já entrou aqui o sensor de estacionamento funcionando direitinho, indicando o obstáculo lá atrás. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Vocês prestaram atenção na informação que eu dei sobre a altura em relação ao solo, ângulo de entrada e de saída? Claro, esse carro é melhor do que os super esportivos, que são extremamente baixos, mas ele está muito mais para um esportivo do que um SUV. Então você tem que tomar cuidado nesses obstáculos. O pessoal roda aro 21 polegadas com um perfil 35 de pneu. O tachão até que dá para a gente fazer, mas lombada não dá, porque o carro é baixo. Vamos primeiro aqui no tachão devagarzinho, só para a gente ver conforto e também... a gente vê que a suspensão aqui é dura, né? E claro, né, é um pneu de perfil muito baixo, um carro de proposta esportiva, não é para esse tipo de coisa, né? Mas, pelo menos, é uma suspensão extremamente consistente. A gente não percebe folga nela, não percebe aquela coisa de fragilidade. É uma suspensão que passa resistência. Na lombada não dá para passar 30, porque o carro é baixo. Mas a gente vai passar não tão devagar assim. Vou passar aqui nos 20 por hora para ver se ele acaba raspando ou batendo. Ó, 20 por hora foi de boa. Eu estou destacando isso porque tem carros
super esportivos que mesmo que você passe ali a 20 por hora, ele vai raspar, ele vai pegar, então você tem que passar de lado, aquela coisa toda. Aqui não, então ele acaba sendo muito mais útil por causa disso, mas não dá para encarar como outros modelos, né? Aí obviamente de proposta SUV, porque aqui está muito mais para um esportivo do que para um SUV. Vamos ver o piso desnivelado, como é que fica o conforto e a questão do isolamento acústico. Vamos ver se o carro não atende nesse ponto. Vamos lá ver. Ó, o carro é bastante confortável. A gente vê aqui um isolamento acústico muito bom. Mas claro, tem aquela característica de carro esportivo, de ser um pouco mais duro. Mas para um esportivo, eu posso dizer para vocês que ele está mais para confortável do que para esportivo. E esse é o lance de um carro como esse, a GLB 35, né? Ele não abre mão da esportividade, mas no dia a dia ele é mais tranquilo para usar do que os outros super esportivos. E a manobra de fim de rua, já estamos aqui com o veículo alinhado, vamos até o nosso ponto padrão, virar aqui todo o volante, ó, uma volta e um quarto vira completamente o volante. A gente já está vendo que está ocupando um espaço considerável aqui. Ó, o detetor de obstáculo já identificou o obstáculo lá na frente, vamos até encostar o pneu na guia. Aqui ele deu os 90 graus. Agora vamos engatar ré, voltar aqui um pouquinho para poder desvirar sem problema o volante, né? Sem forçar o sistema. Você vê que o volante vira rápido, né? Vira bem rápido. E olha, usou bastante espaço aqui. O carro saiu bem deslocado aqui para a esquerda, né? Um entre-eixos grande, um carro com porte relativo, usou quase um tamanho de picape aqui para fazer a manobra. E vamos lá para o nosso teste de retomada de velocidade. Vocês devem imaginar que vai ser muito fácil fazer a retomada de 60 para 120 aqui na GLB 35, né? Então vamos lá, deixa eu reduzir aqui primeiro 60 e vamos pisar tudo, né? 60, pisou. 80, 90, 100, 110, 120. Desempenho não é problema, né? Hora mais divertida do vídeo, teste de 0 a 100, mas vamos acertar o carro para condição esportiva. Usando aqui o botão do modo de condução, já coloquei ele aqui no Sport Plus. Só que tem mais uma coisa que você pode fazer. Apertar aqui o botão do ESP, lá no painel mostra o ESP em Sport. E eu também vou desligar aqui o ar-condicionado para entregar tudo que tem direito mesmo no carro. Não tem miséria nenhuma. E a nossa largadinha estolada, né? Vamos lá? Então vamos lá, estolando e saindo. Olha que 0 a 100 legal. 5,8 segundos no 0 a 100 no modo esportivo. Agora eu vou mudar um pouco as coisas. Não vou usar o modo Sport Plus, eu vou usar o modo apenas Sport. E vou deixar o ar-condicionado ligado. Será que vai mudar bastante? Vamos descobrir. Largada estolada e saindo. Mudou pouca coisa. 5,92. E vou mais uma vez, só que agora eu vou fazer no modo Comfort, programa de estabilidade em modo normal e também o ar-condicionado ligado, mas com a largadinha estolada. Vamos lá, estolou e saiu. O carro já sai mais manso, já dá para perceber de cara. E o 0 a 100 mais alto, 6,46, mas ainda assim, ótimos números. Agora tem mais algumas coisas que a gente pode ver aqui no carro. Aqui no painel à frente do motorista, você tem aquele menu de performance da AMG. Então você pode ter, por exemplo, essa indicação de temperaturas, tem essa outra que mostra indicadores de performance, tem também esse daqui que mostra a configuração atual do carro e esse que mostra a força G. Eu vou colocar nesse aqui que mostra os números do automóvel. Só que eu vou mudar aqui no botãozinho para aquele modo do câmbio manual. Você viu que já apareceu o número ali da marcha. Mas vamos ver se ele realmente obedece à troca de marcha pelo motorista. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou reduzir para subir giro e vamos pisar tudo. Olha aí.
Só quando eu dou o comando no pedal shift é que ele faz a troca de marcha. Então ele respeita a marcha mais alta que você está comandando, diferente de outros carros que quando chega no limite de giro, ele troca automaticamente. Aqui não, você tem o controle. Claro que se você for reduzindo a velocidade para o carro parar, aí ele vai reduzindo a marcha. Mas na subida, você tem que fazer o comando. Você tem o carro muito mais na mão assim. Mais de 300 cavalos e 0 a 100 em pouco mais que 5 segundos. Mas será que esse carro é econômico? Pois bem, eu já andei com ele 487 quilômetros. Eu vou sair para uma viagem agora de Itu até Campinas, onde a gente vai ter uma ideia do consumo de combustível numa condição moderada. Mas quando a gente olha aqui o histórico do carro, olha que legal. Nesses 487 quilômetros, média de 12,2 km por litro com uma velocidade média de 55 km por hora. Tem aqui cidade, tem estrada, a maior parte é estrada, mas ainda assim eu considero uma média boa. E nessa viagem, quanto que vai fazer? Vamos ver? Quando o assunto é assistência à condução, a gente tem algumas opções aqui no GLB 35. Tem uma tela inclusive dedicada para você ver qual assistência que você está usando. Teclinha aqui Home no volante do lado esquerdo e o touchpad correndo para o lado esquerdo também. Você chega aqui na tela de assistência. Vou começar utilizando o controle de cruzeiro adaptativo. Botãozinho aqui no volante do lado esquerdo, eu vou programar a velocidade aqui na via, que nessa rodovia é de 110 km por hora. Aí você pode escolher a distância que você quer em relação ao veículo da frente, mais próxima ou mais longe, de acordo aí com a sua preferência. Pois bem, com esse recurso, programada a velocidade, se ele encontrar um veículo à sua frente com menor velocidade, ele reduz a velocidade para manter a distância que você escolheu. O veículo saiu, ele acelera até a velocidade programada, inclusive com a função Stop and Go, que você consegue usar no trânsito pesado, né? O carro fica acelerando e parando. Caso o carro da frente pare por muito tempo, você só tem que dar um toquinho aqui no botão do volante ou um toquinho no acelerador para ele reiniciar o movimento. Pisou no freio, ele cancela o sistema e aí você tem que restabelecer a programação com o botãozinho aqui no volante. Detalhe importante, mesmo com o controle de cruzeiro adaptativo ligado, se você precisar fazer uma ultrapassagem ou fazer uma aceleração, olha, vou acelerar um pouquinho mais. Passei da velocidade programada, tirei o pé do acelerador, o sistema continua ativo, ele vai voltar o carro para a velocidade que você programou. Então, quando você acelera, ele não cancela a programação, apenas quando você coloca o pé no freio. Além do controle de cruzeiro adaptativo, você tem um botãozinho aqui no console que é um menu rápido de atalho para funções do carro. Aí na tela da central multimídia você tem essas outras duas opções. Eu vou começar com essa daqui, que ele põe o nome aqui, ó, assistente ativo de manutenção da trajetória. Então, ele usando a câmera ali do para-brisa, ele tá vendo as faixas de rolamento, né? E quando você vai sair da faixa, olha só, tô dirigindo para fora da faixa. Olha o que acontece. Ele freia o carro de modo a trazer o carro para o centro da faixa. Ele não atua sobre o volante, tá? Ele faz uma frenagem na roda do lado oposto para trazer o carro de volta para dentro da faixa. E o detalhe, ele não centraliza, ele apenas faz a correção trazendo o veículo para dentro da faixa, mas sem centralização. E tem mais uma função aqui, essa é diferente da que eu acabei de mostrar. Quando você aperta aqui, ele coloca aqui, ó, assistente ativo de direção. Aí mudam as coisas. Esse assistente ativo, olha o que ele faz. Esse sim, ele atua sobre o volante, uma atuação mecânica sobre o volante, que tem assistência elétrica, e aí ele centraliza o carro na faixa. Então, além do controle de cruzeiro adaptativo, eu tenho o carro centralizado. Então, são funções diferentes. Esse daqui, obviamente, vai te permitir uma viagem muito mais tranquila, né? Porque você tem que ficar com as mãos no volante, porque se você ficar muito tempo sem as mãos no volante, ele reclama, mas ele automaticamente já faz a centralização do carro. Porém, se ele perceber que você está há muito tempo com a mão no volante, vou fazer isso agora. Tirei a mão, estou deixando o carro dirigir sozinho, com o controle de cruzeiro adaptativo e com o assistente ativo de condução. Olha lá, ele já começou a dar um alerta ali no painel visual, pedindo para mim voltar as mãos no volante. Daqui a pouco ele vai começar a mudar para um alerta sonoro. Ó. Aumentou o alerta visual e já começou o alerta sonoro. Se eu ficar muito tempo, o que ele faz? Ele desativa o sistema.
Lembrando, isso aqui não é uma condução autônoma, é apenas um assistente para o motorista dirigir com menos estresse. Aproveitando a nossa viagem de forma moderada, 100 km por hora em oitava marcha, apenas 1.500 rotações por minuto. Agora, usando o próprio controle de cruzeiro adaptativo, vou acelerar aqui para 120. Você viu que ele reduziu ali para a sétima marcha para poder ganhar velocidade. Afinal, a oitava marcha é mais como um overdrive, mas ele já desceu para a oitava marcha agora, e aí a gente tem ali aproximadamente 1.700, 1.750 rotações por minuto. Isso ajuda e ajuda bastante a economizar combustível, giro baixo. Recurso muito legal na Mercedes é esse indicador que nós temos aqui na tela da central multimídia, que mostra o uso do torque e da potência em tempo real. A potência está aqui em quilowatts, mas, pessoal, 100 kW equivalem a aproximadamente 136 cavalos. Então, é só pegar esse número, multiplicar por 1,36, você vai ter aí um número em cavalos. E aqui nós temos o torque em newton-metros. O pessoal sempre fala, mas esse número eu não entendo, eu quero em quilograma-força-metro. É só você tirar uma casa decimal. Então, assim, 400 newton-metros dá aproximadamente 40 kg de torque. Mas o legal aqui é que a gente consegue ver que é muito mais importante, a gente usa muito mais o torque do que a potência. Eu estou agora aqui numa pequena subida, olha quanto que eu estou usando de torque do motor, olha lá. Estou aqui quase com 300 Nm, enquanto que a potência do motor, eu tenho ela bem menor. Por quê? Porque quando você acelera o carro, quando você faz uma retomada de velocidade, o que realmente importa é o torque. Isso que faz com que você consiga ganhar velocidade. Já a potência, ela é mais utilizada na velocidade final. Mas no dia a dia, o que você precisa olhar bastante para o motor do carro é a disponibilidade de torque e principalmente a disponibilidade de torque quanto for menor a rotação. Por quê? Ter torque em alta rotação não resolve muito, né? Você tem que acelerar muito o carro. Quando você tem torque em baixa rotação, qualquer aceleradinha que você já dá, o carro já desenvolve. E nesse marcador aqui que a gente tem da Mercedes, você consegue ver muito bem isso, ó. O torque sobe sempre muito mais do que a potência. Acabei de chegar aqui na área urbana de Campinas, vamos ver o resultado. Rodei exatamente 70 quilômetros em 52 minutos, o que foi uma direção bastante comedida. Média, 13 km por litro, velocidade média de 79 km por hora. Quando a gente olha aqui o gráfico na tela da central multimídia dos últimos 30 minutos, a gente vê que tem momentos que o carro até consegue ser mais econômico. Lembrando que essa estrada não é exatamente plana, tá? A gente tem várias subidas e descidas. Então, com esse número aí, a gente consegue dizer que numa estrada mais plana, seria possível o GLB aqui fazer perto de 14 km por litro até superar isso. E ainda assim é um número muito bom, porque o Inmetro fala que na estrada ele faz 10 km por litro. Então, em matéria de consumo, considerando desempenho, tá ótimo. Existem mais alguns indicadores aqui que ajudam bastante. Na central multimídia, o AMG Performance, aqui você consegue, por exemplo, ver qual é o estado da tração do carro. Então você tem aqui as rodas do veículo. Aqui do lado direito você tem o quanto você está acelerando, ele mostra ali a quantidade de aceleração e também o quanto você está freando, ele coloca a indicação em porcentagem. Mas mais legal que isso, quando você acelera, ó, ele coloca setinhas aqui nos pneus para mostrar a distribuição da tração em tempo real, né? A gente percebe que normalmente você tem mais setinha aqui no pneu da frente, mas ó, tem um pouco atrás. Então essa tração ela é variável de acordo com o uso que o motorista está fazendo. Tem também a situação do auto hold que você consegue configurar pelo pedal do freio. Então, por exemplo, tirei o pé do freio, só que se eu pisar no pedal de freio e pressionar um pouco mais, ele já entra na função do auto hold. A gente consegue ver que a tela continua mostrando aqui, inclusive. Na hora que eu dou um toquinho no acelerador ou piso no freio de novo, ele cancela essa função. Então você usa de acordo com o momento que você está preferindo. Você não precisa ter o auto hold sempre ativado. Parou no semáforo, quer usar, pressiona um pouco mais o pedal do freio, tira o pé, o auto hold está acionado. Além desse indicador de freio e de tração, tem uma outra função aqui do lado, que ele mostra o trabalho da suspensão. Então cada amortecedor tem ali uma linha azul. Quando o amortecedor trabalha, ele registra o quanto foi a oscilação do amortecedor e ele coloca isso em formato de gráfico. Então você está numa pista de corrida, por exemplo, com esse carro, e vai inclinar muito a suspensão, ele vai mostrar o amortecedor
comprimindo, ou até mesmo dentro da cidade. Você passa aí no desnível do chão, você consegue ver ele fazendo esse registro. E tem mais, não é só isso. Tá vendo as rodas ali da frente? Ele mostra o ângulo em graus do giro do volante. Olha que legal. À medida que você vira o volante, ele vai colocando ali a informação, ó. Menos 34 graus, agora eu vou virar aqui para o outro lado. Mais 34 graus. Então você tem aqui um registro completo do sistema de suspensão. O GLB 35 AMG tem muitas coisas interessantes, mas vou fazer um resumo para vocês do que tem de diferente desse daqui para o GLB 200 que a gente já conhece aí do mercado brasileiro e até mesmo onde a AMG coloca a mão. Então a gente tem aqui as rodas, aro 21 polegadas com pneus mais largos e esportivos. O sistema de freio também é mais poderoso, com discos ventilados e perfurados, tanto na traseira quanto na dianteira. Tem também aqui o sistema de tração Formatic, que acopla automaticamente o eixo traseiro quando precisa. O sistema de suspensão tem controle eletrônico e inteligente dos amortecedores para dar mais esportividade. Outro detalhe importante, o câmbio robotizado de dupla embreagem de 8 marchas que você só vai ter aqui nessa configuração. E o motor, apesar de ser um motor em linha 2.0 da Mercedes, a AMG coloca a mão nele para colocar mais potência e mais torque. E para fechar esse pacotaço AMG, também tem o body kit, né? Detalhes na estrutura de construção do carro, como para-choques dianteiros e para-choques traseiros mais aerodinâmicos. Lembrando que lá atrás tem um escapamento com dupla saída real. Mas aí a pergunta, é só alegria aqui no GLB 35 AMG? Bom, eu identifiquei algumas coisas que efetivamente poderiam ser melhores aqui nesse carro. Começando pelos faróis. Poderia ter aí um sistema ativo mais inteligente de iluminação, considerando a faixa de preço que esse carro está inserido. Também, muito bem-vindo, um sistema de câmera 360 graus, também considerando a faixa de preço aqui do produto. Outro detalhe que pode ser complicado é o fato desse carro não ter pneu de step. Ele tem aquele kit de reparo e esses pneus aqui não são run flat. Então, dependendo do buraco que você pegar e eventualmente rasgar o pneu, vai voltar para casa de guincho. E por fim, um detalhe que aí é muito específico do mercado brasileiro. São lindas essas rodas aro 21 polegadas, né, com esse pneu esportivo, mas será que é a melhor solução para o Brasil, né, com essas ruas esburacadas e tudo mais? Eu imagino que uma roda 20 polegadas aqui com um pneu esportivo também atenderia muito bem a performance do carro, sem ter tanto o risco de quando você passa num buraco, ter o perigo de fazer uma bolha ou até mesmo rasgar o pneu. E para a gente concluir o vídeo, o preço desse carro no momento da gravação desse vídeo, R$530 mil. Evidentemente que é um carro para poucas pessoas no Brasil. Mas vamos olhar a proposta do modelo. A gente tem aqui uma performance de esportivo de verdade, isso é incontestável, né? 0 a 100 aí na casa de 5 segundos, um pouquinho mais que 5 segundos e velocidade máxima de 250 km por hora. Quantos carros fazem isso no Brasil? Só que aqui você soma a versatilidade do modelo. Por quê? Se você precisar, você vai levar 5 pessoas adultas, mais 2 crianças ou pessoas de baixa estatura. É só isso? Não, tem mais, né? Por ele ter tração integral, se você precisar sair um pouquinho do asfalto, nada muito radical, você também não vai ter chance de ficar atolado como um carro de tração 4x2. E ainda, só para a família? Também não, porque o interior dele é bastante modular. Então alguém que gosta de fazer viagens de descoberta, levar bastante coisa junto, o carro tem capacidade de reboque, tem rack no teto e tem um interior extremamente versátil para você levar todo tipo de bagagem. Então você consegue unir muito bem dois mundos. Quem gosta de performance com quem gosta de versatilidade no mesmo produto. E aí, gostou desse vídeo? Então, por favor, deixa aí o seu like. Assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Garanto para vocês, matérias completas assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.